Segundo livro dos Reis, capítulo número 20. Livro dos Reis, capítulo de número 20. Amém? Vamos estar vendo até o versículo de número 5. Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muito em si. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei. Ao terceiro subirás à casa do Senhor. Aproveita e vamos ler o texto também. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu Senhor. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Pode sentar, dando glória a Deus e aleluia. Queridos, o texto que nós estamos tomando por base é um texto muito conhecido por cada um de nós aqui nesta noite. Creio que os irmãos, como bons leitores da palavra do Senhor, conhecem bem a respeito do rei com o qual nós estamos falando. E sobre essa mensagem, eu queria e quero, diante de vocês, descrever um pouco de um Deus que Ele sempre dá uma segunda oportunidade. Eu acredito que cada um de vocês aqui já tiveram alguma situação aonde perderam oportunidade. Alguém já perdeu alguma oportunidade aqui na vida? Quem sabe que você rejeitou um emprego que você achou que não seria bom e você disse: não quero. E de repente aquele emprego mais tarde seria algo bem grande na sua vida, seria algo muito bom. De repente você pode ter sofrido uma perda, de repente você ia pegar o trem, o metrô, o ônibus e você perdeu o horário. E aquela oportunidade passou. E você teria que estar em algum lugar, algum evento, e você perdeu. E não teve a outra oportunidade. E sabe que você queria receber o presente, mas você faltou e não teve oportunidade. Nessa noite eu quero te dizer que talvez a vida não tenha te dado uma segunda chance, uma segunda oportunidade, mas você está diante de um Deus que Ele sempre tem uma segunda oportunidade. Ele sempre tem uma segunda chance para nós. De repente, você pode tentar ser algo muito bom para o Senhor e não conseguiu durante 2025. De repente, você não cumpriu as suas metas para 2025. Mas 2026 vem ali e Deus está dando uma outra oportunidade para você viver, para você cumprir as suas promessas diante do Senhor, porque Deus, as promessas dele estão sendo cumpridas no tempo certo, na hora certa, na hora exata. As promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida.
do poder, ele assenta a cadeira. As primeiras decisões de Ezequias é restaurar o culto a Deus. Imagina Jerusalém, aonde sempre foi o centro da adoração a Deus, estava agora corrompida, estava agora sendo outros deuses sendo adorados no lugar onde era somente para Deus, uma vez que Deus, ele não divide a sua adoração. Lembre-se disso. Deus não divide a sua adoração. Deus não tem concorrente na adoração. Deus olha para baixo, ele vê alguns deuses. Deus olha para a terra, vê alguém importante. Deus olha para a terra, ele não vê quase ninguém, não vê nada. Mas quando ele olha para cima, ele só a única coisa que ele vê, somente a glória dele. Então não existe outro Deus para que possamos dar adoração. Não existe outro Deus para que possamos entregar uma adoração, a não ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que te resgatou das trevas e te colocou assentado em regiões celestiais. E quando ele assume o reinado, ele começa agora a quebrar os deuses altares. Ele começa a fazer o que? A limpeza espiritual. Todo ser humano que deseja alguma bênção espiritual de Deus, tanto na esfera espiritual quanto na material, a primeira coisa que ele precisa fazer é uma limpeza espiritual. Para de dividir a tua adoração com Deus e com outras coisas, porque Deus é soberano, ele é único. Então não divide a tua adoração com ele. Ele tira os deuses que estavam sendo impostos. Ele tira agora a adoração, começa a reeducar o povo a voltar a adorar exclusivamente a Deus. A gente às vezes pensa, e muitas vezes nós estamos falando em poder, porque Deus sempre esteve no controle de tudo. Deus sempre esteve no controle de tudo, de toda a terra. Deus nunca perdeu o controle. Mas o homem, por sua vez, sendo incentivado pelo diabo, o que ele faz? Todas as vezes que nós olhamos a história, vemos um Deus no comando e o homem tentando tirar Deus do comando. O diabo vem, coloca uma conversa, o homem vai lá e começa a tirar Deus do comando. Vocês estão entendendo o que nós estamos passando nesses últimos dias? Está quase sendo proibido falar de Deus. Nós temos uma irmã que veio da Europa e sabe contar melhor do que nós. Pode ser evangelizada na Irlanda? Não pode. Você vai ser esculachado na rua. Essa semana aprendeu um pastor lá na Inglaterra. O que ele estava falando? Somente na rua. Jesus te ama. Foi o motivo para a polícia prender. Mas na mesma rua, lá na frente, estava um grupo, estava lá demonstrando o seu orgulho. LGBT, inferno lá, estava lá. Eles lá, todo mundo, aquele jeitinho que Satanás gosta. E ninguém foi preso. Mas como o pastor disse, Jesus te ama, foi preso. Vocês estão vendo que estão tentando tirar Deus de tudo? Aí quando a gente vai falar, muitas das vezes tem gente que fala, eu não queria que a igreja se envolvesse com política, mas a igreja não se envolve com política. A igreja de Deus, ela está dentro da sociedade, mas ela vota em quem representa os princípios de Deus. Glória a Deus. Então presta bem atenção nisso aqui. Estão tentando tirar Deus de tudo. E tem gente caindo nessa balela. Não, Deus se mistura com política. Desde quando? Se o primeiro que instituiu a política foi Deus, está aqui a Bíblia. É que as pessoas não conseguem discriminar, descrever o que é política. O que é política? É a arte de governar. Se Deus governa, ele é político. Agora, politicária, corrupção, isso aí deve estar não. Isso aí não. Deus sempre esteve no governo. Ele institui quem? Governador? Quem colocou José lá no Egito e fez governador? Quem foi? Quem colocou Moisés como legislador? Quem colocou Débora como juíza? Quem colocou Sansão como juiz? Aí você diz que Deus não é político. Deus está no controle de todas
todas as coisas, mas o homem está tentando tirar ele de lá. Preste atenção nisso aí, igreja. Agora para isso. Nós estamos falando de política, não, nós estamos falando de Bíblia. Nós estamos falando de Bíblia. Deus, ele está no controle, mas o homem está tentando tirá-lo do controle. Ezequias estabelece. Primeira coisa, vocês sabem que a Bíblia, ela sempre foi a base de toda a estruturação da sociedade. E o homem foi lá e deturpou, e a sociedade começou a seguir outros caminhos. Em alguns lugares, a Bíblia já está sendo proibida no nosso país de existir nas escolas, repartições públicas, até o crucifixo estão tirando, porque eles confundem Estado laico com laicidade. São duas coisas distintas. Estado é laico porque ele não define uma religião para o Estado. Então as pessoas têm que entender isso aqui. Aí começa até crente, Estado é laico, sim, porque não tem uma religião. A religião predominante no Brasil é o catolicismo, é o cristianismo. Você vai ver isso na história, você vai ver a nossa realidade. É essa daqui. Aí o povo está confundido quando vê alguém, vai pregar, você vai levar uma Bíblia numa escola, numa repartição pública. Aí vem logo essa conversa. O Estado é laico. Sim, o Estado é laico, mas eu sou livre. Você é livre para dizer que Jesus está no controle de todas as coisas. Imagina se tivesse um crente como hoje, meia boca. Ezequias, se ele tivesse a falta de coragem que nós temos, a adoração a Deus nunca teria sido restituída este ano. Mas ele, quando ele assumiu, ele disse: acabou a idolatria, agora a adoração é somente a Deus. Aí Deus estende a mão sobre ele, Deus abençoa Jerusalém, Deus abençoa o reino de Judá, Deus abençoa aquele povo, porque Deus foi restaurado a adoração no meio do povo. Aí você acha que o inferno vai ficar feliz com isso? Sim ou não? Aí vem bem, Senaqueribe, ele se levanta com o maior exército da época e começa a cercar o povo de Deus. E quando ele está cercando o povo de Deus, aí vem agora Ezequias, como eu e você, muitas vezes nós estamos em situação de sentimos que estamos cercados e sentimos que estamos imponentes, estamos em inferioridade. Ele vai, entristece o coração, mas ele começa a falar com Deus. E quando ele está falando com Deus, Deus chama o profeta Isaías e vai falar com ele e diz: Deus está dizendo que ele vai dar vitória. Descansa no teu coração. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Se você está pensando que está cercado por Senaqueribe, se você, Deus, abrisse os teus olhos espirituais nessa noite e visse quanto o maior é o exército de Deus para proteger a tua vida, a tua casa, a igreja do Senhor, você levantava a cabeça nessa noite, você erguia a sua voz em adoração, porque maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está com a igreja, do que o inimigo da igreja do Senhor. Se Deus abrisse nossos olhos espirituais,
nosso Deus é maior que a luta que você passa, maior que a tribulação, que a adversidade. Deus é maior. O que acontece? Deus falou para ele: acalma o teu coração. O que Deus está falando contigo? Acalma o teu coração, descansa o teu coração. O vento não vai ser o final. A tribulação que você está vivendo não vai ser o final. Pelo contrário, hoje Ele vai abrir teu olho espiritual e você vai ver: tem uma saída de Deus para a tua causa, tem uma saída de Deus, tem uma direção de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! E quando ele vai dormir, porque crente, ele precisa entender que quando ele descansa, ele entrega a mão do Senhor, todos os seus problemas ele tem que descansar. Não entrega as coisas na mão do Senhor e fica lá tentando ajudar Deus a resolver, não. Que Ele vai fazer do jeito que é melhor. E o que Ele fizer está bem feito. O que Ele fizer está feito, está correto, está bom. Porque Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Aí presta atenção no que acontece. Enquanto Ezequias ele vai dormir, Deus faz o quê? Manda um anjo. Um anjo. Quantos anjos? Vai lá no arraial dos inimigos que estava cercando a cidade e mata 185 mil soldados. Quantos soldados? 185. Um anjo. Aí quando você está naquele dia, você acorda de manhã e olha, só sobrou ele, ó. É assim que Deus vai fazer. Teu inimigo vai vir por um caminho, mas por 9 ele vai voltar, ele vai bater de retirada. Deus, ele vai provar que ele é da nossa, ele é da nossa vida. Sabe, Deus, você não viu quantos inimigos Deus teve tirado do teu caminho em 2025 para você estar aqui de pé. Quantas coisas ele teve que fechar para que você pudesse estar aqui. Quantos livramentos Deus te deu para que você pudesse estar aqui. Quantas amizades Deus tirou da tua vida, do teu lado, para que você pudesse estar aqui. Quantos não você ouviu? E você achando que Deus tinha te esquecido e Deus estava te guardando. Deus estava te protegendo. Porque a resposta de Deus, até o não, é resposta de vida, é resposta de paz. Às vezes tem gente que quer a resposta do Senhor, a que nos convém, que a gente acha que Ele tem que dar. Deus vai dar a resposta que é melhor para Ele. Sabe por quê? Se Ele tem todo para si, que você esteja na presença dEle. Então, não vai ser aquilo que vai ser bom muitas vezes para nós, vai ser aquilo que é bom para Deus, porque Ele quer você junto dEle. De repente, Deus, você quer sim, Deus diz o quê? Não. É não. E esse não é para te guardar, para te colocar junto dele. Às vezes você quer não. Ele diz, é sim. É a vontade dele que é soberana sobre todas as coisas. Aí agora, Ezequias vê que Deus era com ele. Ele vê que os inimigos foram abatidos, que Deus deu vitória. Deus foi o nome do Senhor, foi exaltado, ele continua reinando. Só que agora, Ezequias talvez não estava preparado para aquele dia chamado dia mau. E o dia mau ele chega. O dia mau ele chega para o bom, para o ruim. A diferença é como você passa no dia mau. Quem está com Deus tem uma esperança. Há uma esperança quando você passar no dia mau. Fica com Deus, Ele vai passar contigo. Quem não tem a Deus vai passar sozinho, mas quem tem Deus vai passar com Deus. Ainda diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Aí chega uma enfermidade. A Bíblia não descreve, mas podemos resumir que seria um câncer na pele. Que seria um câncer na pele. E a Bíblia vai dizer que é doença de morte. O texto diz que teria uma chaga na pele. E o texto vai dizer que era doença para morte.
uma segunda. Ele dá uma segunda chance. Adore esse Deus. Porque o diabo pecou e não teve mais chance. Você pode pecar e ainda ter outra chance. Você pode cair e ainda ter outra chance. Você pode desistir, mas ele nessa noite está dizendo que você pode ficar de pé. E ele vai te dar outra chance. Isso é porque o diabo tem raiva de você. Não é porque você. Porque eu sou eterno. Não, ele tem raiva, sabe por quê? Porque você pode pecar e você tem outra chance de perdoar. E ele não vai ter chance de perdoar. Você pode cair e você pode se levantar. Aí ele está lá, de repente no seu leito, esperando a morte chegar. Alguma coisa o texto vai dizer, em outra versão, na minha não diz, mas em outra versão vai dizer que o Senhor chama o profeta Isaías e vai até a casa dele. Todas as vezes que Isaías chegava junto de Ezequias, trazia uma mensagem boa, trazia uma mensagem de ânimo, de coragem. É assim que a gente sempre quer ouvir. Todas as vezes que chegamos na casa do Senhor, ou encontramos com um homem ou uma mulher de Deus, sempre temos dentro de nós uma expectativa que vamos ouvir uma coisa boa, que venha alegrar nossa alma, que venha talvez massagear nosso ego. Não é verdade? Mas dessa vez a mensagem foi diferente. Dessa vez Isaías chega na casa dele e vai falar com ele e diz assim: põe ordem a tua vida, a tua casa, porque tu vai morrer. Imagina, a expectativa talvez de Ezequias era que eu estou doente, o profeta vai vir até mim e eu vou ouvir que eu vou ser curado. Mas a mensagem não foi essa. Tem gente que só quer o plano de Deus. Quando Deus está falando, olha, recebe a chave, recebe a casa, recebe o carro, recebe o casamento, você levanta a mão e diz: é comigo. Mas quando o Senhor diz assim: conserta a tua vida, conserta a tua casa, não é comigo não, é com o irmão de lado, é com o irmão da frente, é com o irmão que está lá atrás. Não, é contigo que Deus está chamando nessa noite. Põe a casa em ordem, põe as coisas no lugar, porque Deus vai te chamar as contas de tudo que tu estás vivendo. Foi a palavra que o Senhor chegou para Ezequias, e é a palavra que Deus está falando conosco nessa noite. Põe a tua casa em ordem, põe a tua casa em ordem, põe a tua vida em ordem, porque você vai morrer. Não é que você vai morrer materialmente, fisicamente, é que se não consertar, não morre espiritualmente. Não é uma morte pior que essa, porque quem morre espiritualmente não tem outra chance, porque depois Salomão já diz: tudo que vier a mão para fazer, tu faz conforme a tua força. Sabe por quê? Porque lá na sepultura, por onde tu vai, lá não tem indústria, lá não tem nada, lá não tem obra, lá não tem nada, lá não tem outra chance. Tudo que você tiver para fazer, você tem que fazer enquanto tiver em vida. Se tiver que perdoar, tu perdoa agora. Se tiver de pedir perdão, tu também pede agora. Se tiver se convida agora. Se tiver entregar a vida por completo, deixar de estar dividindo Deus com outras coisas, tu conserta agora. Tu vai morrer. Imagina o choque que ele teve. De repente Deus precisa fazer isso com a gente, sabe? Para a gente despertar nesses últimos dias. Ou tu põe a tua casa em ordem, ou tu vai morrer. É o que Deus precisa falar para essa geração de hoje. Põe a casa em ordem, põe a vida em ordem. Você sabe a que hora você vai partir? Você sabe a que horas que a morte vai aparecer? Pastor, ontem foi dormir e acordou. Aquele pastor aqui andando aí, sabe aquele roupão? O Papa, né? Parece um roubo do Papa. 61 anos. Ele foi dormir e acordou hoje. Você sabe a que hora a morte vai chegar? Sabe a que hora a tua ficha vai ser chamada? Se não sabe, põe a tua casa em ordem. Larga esse negocinho aí que está te atrapalhando.
do Espírito Santo. Olha essas conversinhas que te tira de dentro do rol daqueles que estão na presença do Senhor. Tira tudo aquilo que afasta Deus da tua convivência. Põe na tua casa nova. Para com esse negocinho que está andando com o pé lá e outro carro. Tu tem que andar com o pé junto. Foi assim que Jesus entrou no céu. Um pé em cima do outro. Pé junto. Então junta teu pé. Sabe por quê? Porque quando você fizer assim, nas segundas contas diz o quê? Se o povo que se chama pelo meu nome. Aleluia! Ele se humilhar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. O que eu vou fazer? Diz o Senhor: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus é Deus de segunda chance. Ele está dando chance para muita gente. Talvez a chance está até se acabando, sabe? As oportunidades estão se acabando. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer que Ele quer te dar outra oportunidade. E tu se levantas e erguer diante dele. Põe a tua casa em ordem. Enquanto Ezequias está chorando, porque tem gente que mesmo reconhecendo que está em pecado, mesmo reconhecendo que ele cometeu um afastamento diante de Deus e do Espírito Santo, ele não se quebranta, ele não se dobra, ele é de dura cerviz, ele não se rende, ele não quer se comprar com Deus. Mesmo Deus que chance da oportunidade de misericórdia, Jeremias vai dizer que não fosse a misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. A sua misericórdia é para sempre. Sabe uma coisa? Deus é amor, mas também Deus é um Deus de justiça. Tem gente que está pregando somente que Deus é amor, esquece que Deus é justiça. Deus é Deus de justiça. Deus abre o mar, passa Israel, mas quando vai passar, o que acontece? O mar se fecha e morre tudo. Deus é Deus de justiça. Eu não sou bando de Elias e quando ele intercede, Deus manda fogo do céu e manda matar todos os profetas. Morre no dia. Deus é Deus de justiça. Não brinque com a misericórdia de Deus. Aproveite a misericórdia de Deus. Aproveite a chance. Aproveite a oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Aí o que acontece? A diferença daquele que não se quebranta para Davi. Aqui Davi se arrependia e se quebrantava diante de Deus. Vê lá o que ele faz em Salmo 51. Ele se arrepende e se quebranta diante de Deus. Aí Deus perdoa o seu pecado. Deus, Ele dá sempre uma segunda chance. Tem muita gente que teve não só uma segunda, várias oportunidades. Houve um caso, se eu não estiver enganado, foi na Paraíba, não sei se foi na Paraíba, um jovem que tinha esquizofrenia. E a mãe desse jovem, ela está inválida também por um processo que ela é cuidada por pessoas porque ela tem esquizofrenia. E aquele jovem colocou na cabeça de que queria entrar lá onde estavam os demônios. Ele foi impedido por várias vezes. Um dia anterior, ele passa na rua, estava um pregador falando de Jesus. Ele aceita Jesus, porque a palavra do Senhor diz que nem os loucos errarão no caminho do céu. Ele aceita Jesus. No outro dia ele tem uma outra crise e ele não consegue contê-lo, ou de repente houve falha, alguma falha da segurança, e ele consegue adentrar até onde estavam os demônios. E quando ele não consegue se segurar naquela árvore que ele estava, ele se escorrega, e quando ele cai lá embaixo, o leão devora aquele jovem. Deixa de misericórdia. Um dia antes ele entregou a vida para Jesus. Teve gente que morreu
ouviu várias vezes a palavra do Senhor, ignorou, não teve outra chance que aquele jovem teve de se encontrar com Deus. Aproveita a chance, aproveita a oportunidade. Eu lembro que Noé estava todo dia falando: olha, vai vir uma enchente, vai vir um dilúvio, vai morrer todo mundo, você tem que entrar na arca. Que nada, né? Chove, para de conversa, você está ficando maluco. De repente, quando ele fecha a arca, Deus fecha por fora e cai uma chuvinha, um chuvarão, e chove, 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 e enche tudo. As pessoas vão nadando e batendo na arca. Abre, abre, Noé, abre. Agora já é tarde. Hoje tem uma arca chamada graça que está aberta aqui nesta noite, para que você se arrependa, entre por ela e tenha o livramento de Deus. Tenha o livramento de Deus. Você sabe o que acontece? É que enquanto Ezequias está se arrependendo, se quebrantando diante de Deus, Deus não deixa o profeta sair do pátio, lá naquele templo. Deus não deixa que o profeta vá embora. Pelo contrário, nunca vi a oração ser respondida tão rápida como a de Ezequias. Ele ora, ele vira para o canto da parede e chora. Deus lá do céu se levanta do trono e manda a resposta na hora. Ah, se Deus ouvisse o nosso clamor nesta noite e mandasse a resposta para a nossa vida, para a tua casa, para a tua família, e fosse uma resposta imediata. Que intimidade de Ezequias com Deus, que intimidade de Ezequias com Deus. A Bíblia vai dizer que ele fez tudo o que era reto diante de Deus. Anda em retidão, que a tua resposta vai chegar rápido. Anda em retidão, que vai ter resposta de Deus para a tua vida. Aí o profeta volta e diz: ô Ezequias, Deus ele está dizendo aqui, tem uma outra chance para você. Talvez Ezequias já estava pensando como seria o funeral dele, já estava pensando como ele iria programar toda a cerimônia dele como rei, iria programar o seu sepultamento. Pelo contrário, Deus manda dizer que ele tem uma palavra nova, ele tem uma outra chance, uma outra oportunidade. Ezequias, mais 15 anos para a tua vida. Deus está dando oportunidades aqui nessa noite. Deus está te dando chances aqui nessa noite. Convido o ministério de louvor aqui em nome do Senhor Jesus. Rapidão, ministério de louvor. Aleluia, Deus está te dando chance. Levanta, fica de pé nessa noite. A gente vai concluir essa mensagem. E eu quero que você pense nessa noite. E como o Espírito Santo aí no teu coração nessa noite. Como é que está a tua casa hoje diante de Deus? Como é que está a tua vida, o teu coração diante do Senhor? Aquilo que precisa ser consertado, começa a consertar agora. Começa a consertar hoje.
contigo, de voltar a ser cheio do teu Espírito Santo, de voltar a ter intimidade contigo. Renova o teu filho nessa noite, restaura sobre ele a comunhão, restaura sobre ele, Senhor, a tua presença. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção do Senhor nessa noite, seja restaurado nessa noite. Aproveite a chance, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Pode encerrar, meus irmãos, irmãos, foi uma Cristina.